Amados irmãos, eu quero aqui hoje mostrar um vídeo impactante, amados irmãos. No ano de 2000, eu estava tão deprimida que eu havia planejado meu suicídio várias vezes. Eu não me sentia viva, eu estava ferida, com dor, com um sentimento de rejeição dentro de mim e eu não sabia o que fazer com ele. A única resposta aceitável era tentar descobrir como eliminar essa dor. E então chegou na minha caixa de correio uma propaganda de uma conferência da Casa de Oração Internacional. Eu me apeguei a essa propaganda e senti como se algo estivesse me levando até lá. Alguém deveria ter orado antes de mandar essa propaganda para minha casa e eu sabia que tinha que estar lá. E isso mudou minha vida. Quando eu cheguei lá, eu não sabia o que esperar. As pessoas adoravam a Deus de diferentes formas. Então eu ouvi a voz de Deus e ele me perguntou: "O que você quer?" Bem, eu queria saber se falar em línguas era possível, então eu recebi o dom e eu amo falar em línguas. E eu não contei isso para ninguém, eu perguntei apenas para o Senhor se falar em línguas era possível. Quando subi para o quarto de oração, algumas horas depois, porque eu saí e depois voltei, eu queria perguntar a Deus outras coisas. Eu tinha uma lista de 3 coisas para pedir. Eu queria pedir uma cabana em um lago superior, eu queria uma van 4x4 e eu queria a paz mundial. E então eu pensei que, como eu já tinha usado um dos meus desejos, eu desistiria da paz mundial porque outra pessoa pediria isso. E em um instante, Jesus veio e me levou para o céu e eu soube que Jesus Cristo, o homem, está vivo. Ele estava parado lá, ele era feito de pura luz. Então ele aumentou a intensidade da sua luz, foi fantástico. Era como um controle de intensidade muito brilhante, era como se você estivesse olhando para o sol. Porém era mais forte, eu tive que fechar meus olhos. Depois, Jesus diminuiu o volume de si mesmo para que eu fosse capaz de contemplá-lo. E hoje eu acredito que nós só podemos contemplá-lo segundo o nosso amor e obediência. E bem, o Senhor me fez olhar para dentro dele. Ele queria que eu lhe desse algo, mas eu estava preocupada em dar a ele a minha dor. E eu não sabia como fazer aquilo, porém ele é muito paciente. Não tem como explicar isso, mas ele se transformou. Era como se eu estivesse assistindo a um filme dentro dele. E nesse filme Jesus dançava com uma linda noiva e ele fazia uma dança específica com ela. E ao se virar, ela percebeu o fogo em seus olhos. Ele tinha um lindo fogo de amor por ela. Depois, a escuridão tentou se aproximar para tocar o vestido da noiva. E ao querer tocá-la, o fogo em seus olhos mudou. Como se dissesse: "Não toque em minha noiva". E enquanto ela girava e dançava, eu sentia uma dor dentro de mim, pois eu nunca fui amada assim. E eu sabia que se eu pudesse ter esse amor, a minha vida seria completa. Então, quando eu olhei para os pés da noiva, eu descobri que eram os meus tornozelos. Eu estava com inveja daquela noiva, porém eu descobri que ela era eu. Jesus queria que eu lhe desse algo, ele ficou me pedindo alguma coisa, e então eu percebi que eu podia confiar nele. Foi quando eu entreguei a minha dor para Jesus. Ele abaixou a cabeça e colocou a testa dele na minha testa. E então eu perguntei: "Há algo que eu possa fazer por ti?" E ele me respondeu: "Conte aos outros sobre mim." E ao voltar daquela visão, eu fui liberta. Eu fumava 3,5 maços de cigarros por dia. Eu usava remédio para a depressão. E depois disso, eu nunca mais precisei. Antes, eu não era assim, mas agora eu tenho muito ânimo. Eu fui liberta. Muitos anos depois, em 2008, eu estava em uma reunião de oração de evangelismo. Eu estava na parte de trás, orando com os olhos fechados, e de repente, eu senti que um calor entrou na sala. Eu abri os meus olhos, pois eu senti que algo estava acontecendo. E ao abrir os meus olhos, a frente da sala se abriu assim, e o inferno estava lá. Então um braço sem dedos saiu do inferno, pegou o meu espírito e me puxou. As portas do inferno são grossas e pesadas, e quando elas se fecharam, eu sabia exatamente onde eu estava. E imediatamente 3 coisas foram ditas sobre mim. Me disseram que eu estava no inferno para sempre por não perdoar. E então eu senti o pior remorso que você pode imaginar, porque não havia saída. Eu sabia que não havia saída do inferno. Eu quero dizer que não tem como me acusarem de exagerar sobre o inferno, pois não há palavras para descrevê-lo. Ele é pior do que eu posso contar. Quando eu cheguei lá, o calor era extremo e ele fez com que minha pele derretesse e pingasse, e o som das pessoas gritando quebraram os meus tímpanos, causando muita dor. Dentro de mim, eu sabia que isso iria durar para sempre e que não havia saída.
Meus ossos, o meu corpo foi torcido de muitas maneiras, se quebrando. Eu sentia as minhas costas se quebrando. Era uma dor insuportável, sem uma única gota de alívio. Não havia uma gota de água, não tinha uma gota de luz. Eu não pude chegar em outro ser humano para compartilhar a dor. Na verdade, você se converte no pecado. Você começa a se ver como um tumor. Você realmente perde a aparência de um ser humano, porque você é criado à imagem de Deus. Mas isso muda e é horrível. Eu nunca mais quero voltar lá. Imagine tentar viver sua vida sem Deus. Eu não iria ver o rosto do meu neto novamente. Inclusive, eu tinha discutido com meu marido. Não é que eu gostasse disso, mas eu nunca mais poderia fazer nada e nem lhe pedir perdão. Eu nunca mais poderia consertar as coisas. Eu estaria para sempre com dor, ela iria aumentar e ficaria cada vez pior e nunca iria acabar. O inferno funciona como o céu. Lá, o meu cérebro funcionava totalmente. Eu sabia tudo sobre Mateus 18, eu me lembrava de todas as escrituras que tinha lido. Eu li toda a Bíblia, eu sabia cada escritura que li e tudo fez sentido. Era completamente justo que eu estivesse lá. Havia pessoas lá que eram como eu. Eles acreditavam que Jesus é o Senhor Deus, mas eles se recusaram a obedecê-lo. Eles diziam, nós te amamos, nós te amamos. Mas as escrituras ensinam que se você me ama, então me obedeça. E eu não tinha perdoado. Sabe, no céu, Jesus foi muito paciente, disposto a me perdoar por tudo. Mas eu não conseguia perdoar ofensas pequenas. E tão rápido quanto eu entrei lá, aquelas portas se abriram, algo me puxou e rapidamente eu voltei para a sala gritando. O meu amigo que dirigia a reunião foi até mim, porque eu estava muito perturbada, e começou a me sacudir perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu respondi para ele que eu estive no inferno. Naquele minuto tudo mudou, eu fui transformada como se tivesse ido para o céu e conhecido Jesus Cristo. Vamos orar. Jesus, eu te amo tanto, eu te amo, Pai, eu te amo, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor veio e pagou o preço mais alto. Digno, 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 tu és digno, Jesus. Nos dê fome e desejo de Deus e da santidade. Venha agora e traga convicção do pecado, porque precisamos ser livres e libertos do caminho do diabo. E Deus, se a conspiração do inferno está em nós, Jesus nos faça livres. Que todo pecado que cometemos seja levado a Ti com arrependimento. Deus, faz-nos santos e com essa santidade venha com mais da Sua presença. Que descansemos em Sua segurança. O Senhor disse para sermos santos, como o Pai que está no céu é santo, e eu quero isso. Nós queremos isso, Deus. Podes vir e nos fazer seus em tudo. Nós não queremos esconder nada. Em cada parte escura de nós, Senhor, brilhe a sua luz. Nós te amamos, Jesus, e em seu nome nós acreditamos que tu nos muda. Amém.